nunca teve dor de ouvido? Quer seja quando foi bebezinho, primeira infância, juventude, adolescência, maturidade. Dor de ouvido é uma dor infernal. E a otite acontece na vida do ser humano, nem sei porquê, mas ela acontece. E eu convidei o otorrinolaringologista Dr. Gustavo Alcântara para a gente poder falar sobre otite. A otite é o que, doutor Gustavo? Boa tarde. Obrigado, viu, Mafalda? A otite, na verdade, é um processo inflamatório, infeccioso da orelha. A orelha, na verdade, nós podemos ter um processo inflamatório da parte externa da orelha e da parte média da orelha. E aí os seus sintomas são variados. Dificuldade para escutar, dor, plenitude auricular, zumbido e às vezes até tontura também. Numa imagem que a gente vai colocar agora é o formato de um ouvido. Aí nós temos o ouvido médio. Nós temos a parte externa da orelha. Parte externa. A parte média da orelha e a parte interna da orelha. Tá. E a otite, ela pode acontecer? Na verdade, em ambas as partes. Ah, tá. Mas a mais comum, na verdade, né, se a gente for pensar em criança, por exemplo, a mais comum é a parte média da orelha. Que você tem um processo inflamatório no meio da orelha e é um acúmulo de secreção nessa região e desencadeia dor, dificuldade para escutar. Então, esse tipo de otite, a otite média, aguda, por exemplo, é muito mais comum em crianças, e principalmente nessa época do ano, né? Outono e inverno. Mais em criança. E a otite quando acontece no adulto? Ambas as otites, externa e média, podem acontecer. A otite média a gente não tem uma frequência grande como existe nas crianças. A otite externa ela é mais comum nos adultos e está relacionado também, eventualmente, ao uso, como é que eu posso dizer, a frequência de piscinas, de praia, de rios. Então a gente pega lá para a primavera, início da primavera até o verão, as otites externas são muito frequentes em adultos e crianças, na verdade, também. Mas tem como a gente proteger o ouvido para não entrar água, por exemplo? Eventualmente você pode usar um tampão, um plug, um tampão, às vezes até confeccionar em locais especializados, por exemplo, que mexem com um aparelho auditivo, faz aquele molde mais justo, mais adequado para o seu conduto. Mas, de uma forma geral, nós não recomendamos isso, só se o paciente tem aquelas otites de nadador, frequenta, faz natação e está sempre com otite externa. Então, a gente acaba, às vezes, recomendando fazer isso. Agora, na criança? Na criança, como é que ela vem? Me conta. Normalmente está relacionado a um processo viral. Então, a criança, por exemplo, está gripada, está resfriada, 2, 3, 4 dias. E após esse período, ele começa a ter um quadro de dor e febre. E aí você vai examinar, ela está com, pelo exame físico, pela otoscopia, você diagnostica uma otite média aguda. Quer dizer, o médico otorrino, ele vai colocar o aparelho certinho lá dentro do ouvido da criança. Pode ser de meses, como pode ser de 1 aninho, 2 aninhos, e você vai detectar em que parte do ouvido está a infecção. Isso, na verdade, quando você vê, por exemplo, crianças até 1 ano, mais ou menos, a gente não pega muito otite. Pega-se quando são crianças que não são amamentadas, crianças que estão expostas a situações de risco, por exemplo, em creches, frequentam creches, não estão com a vacinação em dia. Então, pode ser que você tenha crianças a partir de 6 meses já tendo otites. Se a criança está com a vacinação em dia, foi amamentada leite materno, creche, está numa escola que são poucos alunos dentro da sala, você evita esses quadros de otites, muitas vezes de repetição, na verdade. Isso ao longo do tempo, por exemplo, se essas crianças ficam tendo essas otites, podem vir a ter um quadro mais crônico de otite. Certo.
E o tratamento da otite? É com antibiótico? A otite média aguda em criança se trata com antibiótico e anti-inflamatórios. Tem que ser. Tem que ser. A primeira escolha é essa. Tem febre? Criança geralmente tem febre. Se são crianças mais novas, elas ficam irritadas, inquietas. Muitas vezes não querem mamar, não querem se alimentar. E isso daí traz um prejuízo enorme no corpo físico. Normalmente Batida. como um quadro de uma infecção, se é uma criança de 2, 3, 4 anos que está na escola, ela já não consegue ir à escola, falta escola, fica abatida, fica em mau estado, não fica no estado normal da pessoa, né? O que os pais têm que fazer quando percebe que a criança está com otite? Porque ela começa a colocar a mão no ouvido? A mão no ouvido é um sintoma, não é um sintoma certo de otite. Na verdade, crianças pequenas, elas não conseguem dizer pra gente que ela está com dor em tal lugar. Então, quando você tem uma criança abaixo de 2, 3 anos, que está com febre, mal-estar geral, muitas vezes diarreia, inquieta, não está se alimentando, você tem que examiná-la e muitas vezes você acaba diagnosticando um quadro de otite. E a otite somente o médico é que vai saber. O médico, o otorrinolaringologista e muitas vezes o pediatra também. E muitas vezes, eu já percebi, porque a gente teve filhos, né, doutor Gustavo, que a criança, ela não quer que você nem encoste nela no ouvido. É porque está com muita dor. Geralmente, quando a criança está com muita dor, ela não deixa você encostar no ouvido dela. Isso é normal. É normal. Eu acho que é um mecanismo de defesa. Evita de colocar a mão na orelha, porque deve estar doendo bastante, né? Uma perguntinha curiosa agora. A otite de repetição numa criança que começa desde tenra idade e vai com muita frequência, ela pode trazer danos para o tímpano, para a audição? Pode. Eventualmente, dependendo dos quadros de infecções, isso pode acarretar uma perfuração timpânica permanente, e isso ao longo do tempo se desenvolvendo uma otite média crônica, a ponto de o paciente ser submetido a um procedimento cirúrgico, mas isso pode acontecer sim. Quer dizer, pode começar lá na infância e quando chegar na fase adulta? Pode. E ele tem a consequência dessas otites lá de trás. Além do quadro de uma perfuração timpânica e quadros de otorreia, que são aquelas secreções que ficam saindo pelo ouvido, a perda progressiva da audição também, por causa desses quadros de inflamação, essas toxinas que são formadas na orelha média, isso ao longo do tempo vai causando problema de audição também. Bom, eu me lembro, lá, mais de 50 anos atrás, há mais de 50, quando a minha avó falava assim, não, tá com dor de ouvido, bota um pouco de azeite quente. E daí? Não, cozinha o ouvido? Não, cozinha. Existem casos, dependendo da situação, que a gente escuta de paciente falando isso e você vai examinar, às vezes a membrana está até com aquele aspecto de que houve uma queimadura e depois cicatrizou. Não se faz isso. Na verdade, o calor ajuda. O intuito do azeite, na verdade, não é o azeite em si, é o calor do azeite que amenizava a dor. Então, se você precisar fazer isso, faça uma compressa seca. Pega um ferro, esquente o ferro, uma fraldinha, mas você confira antes para ver se não está muito quente a ponto de você causar uma queimadura da pele. E você faz uma compressinha que ajuda bastante. Bom, a otite, tanto na criança como no adulto, tem tratamento, doutor Gustavo? Tem tratamento. Ou através de medicamento, ou através de cirurgia, mas tem tratamento. Tá aí o programa Saúde Total, trazendo a informação e a orientação. Tudo sobre otite com o doutor Gustavo Alcântara, aqui no Saúde Total.